Bom dia, professor. Olá, bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Olá, bom dia. Minha internet hoje está bastante instável. Mexi ali no repetidor para ver se melhora um pouquinho. Bem, vamos começar então. Essa nossa aula é de empreendedorismo, né? Mas a gente está dentro do mês missionário e eu não vou ter uma outra oportunidade de falar um pouco com vocês, né, dentro ainda que eu queria falar assim, dentro desta semana, né? Porque no dia 18, para quem é católico, no dia 18 vai acontecer a coleta missionária anual, tá? E aí quem participa da missa ou tem algum amigo que é católico, familiar que é católico, de repente vai falar que fez alguma contribuição para as obras missionárias, né? E eu queria falar um pouquinho sobre isso com vocês. Bom dia, professora. Olá, bom dia. Eu vou compartilhar aqui o texto que está lá na plataforma para vocês. Que é o texto da Pontifícia Obra Missionária, é chamada também de POM, né, pela sigla POM, que todos os anos desenvolve uma campanha missionária. Assim como a CNBB desenvolve a campanha da fraternidade, o POM desenvolve a campanha missionária. Esse ano, o tema é a vida é missão. Peraí, gente, que eu não estou conseguindo aceitar o pessoal que está na sala, porque a janelinha do Zoom está em cima. Agora está indo.
Vocês me desculpem, hoje eu estou um pouco lenta, porque acordei de madrugada com dor de cabeça, tomei remédio, continuo com dor de cabeça, uma enxaqueca aí meio complicada. Eu tô meio zonza hoje. Acho que também por conta do remédio que eu já tomei, então tô meio fora de órbita hoje. E aí a campanha missionária, né, a Pontifícia Obra Missionária, ela desenvolve campanhas para quê? Para mostrar o trabalho dos missionários, porque o trabalho missionário, claro, ele é um trabalho de evangelização também, mas muitos missionários, eles têm uma profissão e eles vão para determinadas comunidades para fazer não só o trabalho de evangelização, mas muitas das vezes para fazer escolas e também depois montar as equipes que vão trabalhar nessas escolas, com as professoras locais. Muitos são professores, né, que vão trabalhar, são missionários, são religiosos, religiosas, né, jovens, muitas vezes, e que vão fazer essa missão. Vão construir casas, algumas vezes, trabalhar com questão de saúde, junto à pastoral da saúde, à pastoral da criança, de determinadas comunidades que são muito humildes, né? Então, não é só um trabalho de... Fala-se muito assim, missão, missão, missão. Todo mundo já pensa logo, até por uma questão mesmo cultural, né? Na questão da catequese, de conversão, converter as pessoas para a religião daquele missionário. E a realidade não é bem essa, né? A realidade é que nós temos pessoas que, além de religiosas, têm uma profissão específica e vão trabalhar com a sua profissão dentro, né, daquela missão. Inclusive, assim, no exército também chama de missão, né? Você tem um militar que ele é médico, por exemplo, e aí ele vai trabalhar numa missão lá no Alto Xingu, uma campanha de vacinação, numa campanha de moradia, trabalhar em alguma ação ligada a saneamento básico, né? Então, na Igreja Católica também é chamado de missão. E no próximo dia 18 vai acontecer nas igrejas católicas no mundo inteiro, tá? Essa coleta para... Só um minuto, gente. Desculpe. Essa campanha para arrecadar fundos justamente para poder providenciar aquilo que os missionários precisam, né? E aí, qual era a questão de falar sobre campanha missionária nesse período de pandemia? Primeiro, trabalhar nas pessoas a questão da esperança e da motivação, né? Isso tudo vai passar. E nesse momento, o que se pode fazer dentro das suas casas, dentro das suas comunidades, muitos missionários que ou ficaram isolados numa determinada comunidade, iam passar, por exemplo, 90 dias numa determinada missão e depois ia para uma outra comunidade. Ficaram presos lá. Alguns que não conseguiram ir, né? Tem uma conhecida, por exemplo, que ela estava fazendo um curso de pós-graduação e esse curso dela viajava pelo mundo, né? Ela conseguiu uma bolsa internacional através de um concurso que ela participou e cada, como é que chama? Módulo, né? Cada módulo dessa pós era feita num lugar diferente. Então, ela já tinha ido para a África e ela estava na Índia quando começou a pandemia.
E aí ela teve que voltar. Ela está no Brasil agora, né, aguardando a pandemia passar. Me parece, por algumas coisas que ela posta, que ela está tendo aulas online, mas, assim, essa coisa de conhecer... ela estava na Índia, eles estavam falando lá sobre a questão da influência da religião diretamente nas questões sociais. Estavam falando sobre a pobreza, sobre a miséria. Então, ela ia visitar esses locais, né? E, de alguma forma, eles desenvolviam projetos que pudessem ajudar aquelas pessoas ali. Então, era um trabalho bastante interessante que foi interrompido pela pandemia, né? E aí, como você ser missionário atuando aonde você está? Mesmo que você não tenha uma religião específica, como eu dei o exemplo dos militares, né, do exército, eles não têm uma religião específica, mas eles se colocam em missão. É uma missão que é um trabalho? É uma missão que é um trabalho. Eles são militares, eles, quando, ou todos, ou uma boa parte deles, sabiam que teriam que ser colocados em determinadas missões, né? E aí, fazendo uma ponte com esses últimos textos que a gente leu com relação à síndrome do impostor, à autossabotagem, muitas das vezes o trabalho missionário, quando você coloca o seu trabalho, a sua energia para o outro, né, seja de forma voluntária ou até mesmo ganhando dinheiro com isso, né, ganhando sustento, né, melhor do que falar ganhando dinheiro, porque parece que está lucrando em cima de quem está necessitado, mas na verdade, algumas vezes você recebe como troca para você se sustentar, você recebe ali um determinado valor, né? E algumas vezes esse trabalho missionário ele pode acabar sendo uma forma da pessoa se encontrar. Alguém que está perdido numa profissão, alguém que está frustrado com uma profissão, isso acontece muito, né? A gente estuda e aí quando chega no mercado de trabalho se frustra com a realidade do mercado de trabalho, né? E aí produzir um trabalho que seja um trabalho voluntário, missionário, muitas das vezes completa, preenche esse vazio da frustração, né? E o retorno que você tem das pessoas que estão sendo ajudadas, na maioria das vezes, é um retorno que dinheiro nenhum paga, né? Então, o texto está na plataforma para vocês, que explica mais um pouquinho, né, sobre a campanha missionária. E eu tinha separado um outro vídeo para a aula, que era um papo com um irmão, um padre e um jovem que são missionários redentoristas lá de Aparecida, lá do Santuário Nacional de Aparecida. E eles contando curiosidades sobre a missão, né? A parte são três homens jovens, o padre é um pouquinho mais velho, mas assim não está nem na meia idade ainda. E eles contam coisas engraçadas, né? Que acontece quando você é um missionário. Só que na semana passada a gente estava falando sobre o Rosas de Saron, né? E dentro desse canal dos Jovens de Maria tem uma reportagem com uma entrevista com o Rosas de Saron, que não deixa de ser uma missão, né? E eles enfrentam dentro da música católica essa questão que a gente já falou na semana passada desse diferencial. Então, para quem não conhece, eu vou colocar a reportagem para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o Rosas de Saron, tudo bem? Oi, gente, vocês estão aí? Oi, eu tô aqui. Ok. Eu tava dando aula para o 8º ano, caiu tanto a conexão que às vezes parecia que eu estava falando sozinha e estava tudo travado.
Eu tenho maior medo de a minha internet cair, eu não conseguir fazer nenhuma prova. É justamente por isso que a escola já deixa esse período grande, né? Ai, minha cabeça hoje está muito ruim. A dor vem assim, igual desenho animado. Já deixa esse período grande para vocês poderem entrar, e eu sempre dou uma dica, né? Na hora de fazer a prova, copiar a resposta. Vai copiando a resposta. Eu sei que tem um pessoal aí que gosta de fazer prova em grupo, né? Eu não concordo muito com isso, não, mas, né, ir fazendo e copiando a resposta, porque se a conexão cair, quando você volta, pelo menos você já tem metade do caminho ali andado, né? Porque se você copia só a posição da resposta, se inverter a posição na hora que você estiver fazendo a prova... Vai inverter? Pode... Não, a questão não. Tirou quanto? 9? Tá bom, tá bom. A Angélica fez a prova de português agora, tirou 9. Tá bom, tá bom. A pergunta não, mas a resposta pode ser que inverta sim. Se você entra e quando você entra, aí você por algum motivo sai e depois você volta, pode inverter. Respondi a sua pergunta? Respondeu. Aí vai sempre anotando a resposta. Porque realmente não dá para contar com a internet, não. Vou colocar então aqui a reportagem para vocês, tá? Fala, jovens de Maria! Gente, Rede Aparecida está em festa. 9 anos do Portal A12, 68 anos da rádio, 14 da TV Aparecida. E Rosa de Saron vem comemorar essa festa com a gente. Bem-vindos! Obrigado, Laura. Obrigado. Que alegria imensa pra gente estar aqui, né? Representando também o Lerão que não tá aqui. Um abraço pro Lerão, próxima vez tá junto da gente também aqui. Bom, a gente quis trazer o Rosa porque vocês também fazem parte da história da Rede Aparecida, né? Porque desde muito tempo vocês sempre estão presentes aqui com a gente, comemorando também a festa de vocês, a festa nossa. Então a gente quer fazer esse momento também especial, Eduardo. Vou fazer um flashback ao contrário, do mais recente pro Beleza, mais velho. Vamos lá então. Primeiro que a gente ficou surpreendido, honrado e muito emocionado mesmo. Eu mesmo me chorei. Quando a gente completou 30 anos de vocês terem abrido as portas de vocês numa missa, numa basílica, abriram as portas para um padre amigo nosso falar. Foi muito emocionante. A gente, como há 30 anos caminhando dentro da igreja, no começo a gente teve problemas até de aceitação. É um presente que vocês nos deram através de Deus. Foi muito, realmente emocionante comemorar aqui com vocês, principalmente a missa. Nós somos muito gratos. Vocês estão na história, não só nós, como das nossas famílias também. Bom, as histórias se entrelaçam, né, Gravão? Não tenha dúvida, né? Como eu já falei em outros programas, né? A minha história com Aparecida, enfim, né? Eu tive problema renal, com 9 anos de idade. Quero falar um pouquinho mais das curiosidades de vocês, particularmente, né? Então, Gravão, começa contando a história aí, que eu queria mesmo falar de devoção à Nossa Senhora Aparecida. Como que é? Então, eu com 9 anos de idade, eu tive um estreitamento de canal no rim e as enzimas do rim, né, não passavam para a bexiga e isso parou meu rim. Foi né, e na época, né, meus pais ficaram desesperados. Nossa, perdeu o rim, vai morrer, enfim, aquela bagunça toda, né, eu com 9 anos. E a primeira cirurgia deu errado, não funcionou. Eu tinha muita dor, muita cólica. E aí no hospital, eu fiquei acho que 10 ou 20 dias no hospital, até descobrir que a cirurgia deu errado, com dor intensa todos os dias. A minha mãe pegava uma imagem de Nossa Senhora de plástico, desse tamanhozinho assim, e eu pedia para ela, coloca a imagem no lugar que tirava a dor. E a gente rezava isso de dia, de tarde, e de fato tirava. E essa imagem tá na minha mãe até hoje, lá na cozinha, de vez em quando com as minhas filhas ou com as minhas sobrinhas, são mais novas ainda, minha mãe ainda... Vamos rezar aqui com a Nossa Senhora. E é aquela imagem que está lá.
E isso vem nos acompanhando, né? A minha mãe hoje está internada, fazendo vários exames, hoje. E eu tô aqui em Aparecida. Então... Passou aqui aos pés dela, pertinho então, dela. assim, tá muito fácil de pedir e com certeza vai interceder, vai cuidar da minha mãe lá. E assim vem, né? Nossa Senhora em nossas vidas, né? E vocês, têm histórias de devoção à Nossa Senhora? Todo o meu processo de conversão foi através do terço. Assim, eu não sou de família que era tradicional católica, eu já tinha 14, 15 anos, eu nunca tinha ido numa missa, não tinha feito primeira comunhão, nada. Mas aí um dia eu fui convidado para um aniversário de um primo meu, assim. Mas era um primo que eu gostava, mais velho, mas eu nem imaginava que ele tinha se convertido, né? Aí eu fui lá num terço, eu falei, cara, o aniversário dele é um terço? Não acredito. Eu cheguei lá, todo mundo rezando o terço, eu fiquei meio de lado, assim, um cara resmunguento, mas eu tava muito doente naquele dia, assim. Não é um milagre de cura, mas eu me senti bem, eu comecei a olhar no olhar, era um terço só feito por jovens, assim. Olhei no rosto deles, eu me lembro que eu saí dali com vontade de conhecer mais aquilo. Falei, por que tem tanta molecada reunida num aniversário rezando um terço? E era diferente, era um terço cantado, e aquilo me chamou a atenção. E aí eu comecei a entrar em comunidades através desse pessoal, que era o Rosa de Saron, ali era o Lerão, o Marcelo, o Tchelão, são aquelas pessoas que eu conhecia ali. A primeira coisa que foi o meu contato com a minha conversão do cristianismo, minhas primeiras orações, eram um terço, por causa desse encontro. Então aí eu começava, toda vez que eu tinha um problema, eu ia para a escola de manhã, assim, eu demorava quase 1 hora para chegar na escola, eu rezava um terço. Só para vocês terem uma noção, eu perdi minha mãe ano passado, né? Ela ficou 3 meses na UTI. Chegava um ponto que eu chegava na UTI e a gente não tinha... ela estava inconsciente e tal, e eu ficava todo dia, visitava ela. E como eu não tinha muito mais o que fazer, todos os dias eu rezava um terço do lado da minha mãe também, ali doente, né? E Deus levou, ela estava sofrendo muito. Então o terço, Maria, sempre foi muito importante na minha vida, principalmente nas grandes dificuldades, para ela me levar até o filho dela, assim, para até me levar a Jesus. Então eu tenho um carinho muito grande por Maria, assim, é muito especial na minha vida. Histórias lindas que a gente está ouvindo aqui hoje, Bruno, e você? Conta pra gente. Como eu sempre digo, eu nasci em berço de família cristã e minha mãe é catequista, né? Minha avó era catequista, minhas tias são catequistas, então assim, eu nasci, cresci nesse ambiente total de devoção, esse ambiente total de entrega, aprendi desde cedo por testemunhos da minha família mesmo, de graças recebidas através das mãos de Nossa Senhora. Então, assim, todo o meu ministério, na verdade, sempre foi muito consagrado a ela, foi muito entregue a ela. Então, eu acho difícil eu contar um caso aqui. Graças a Deus, eu sempre brinco, falo, cara, eu sou um privilegiado por não ter nenhuma história muito espalhafatosa para contar, né? Até porque é bom, meu coração não ia aguentar tanta emoção. Né? Mas eu acho que é um cuidado constante, né? Sempre, toda oração, antes de entrar nos palcos, para cantar desde muito pequeno, né? Minha avó me benzia, colocava proteção de Nossa Senhora, então é uma presença quase não, né? Uma presença constante na minha vida. Acho que a gente nunca fez um vídeo tão sério, assim, com histórias tão com sérias. Rosa, né? Assim, Sério com Rosa, né? Bom, queria prosseguir aqui nas curiosidades de vocês. Santos de devoção. Quais são os santos que vocês são devotos? O meu é fácil, o meu é Santo Antônio, né? Inclusive, era para me chamar Antônio, porque eu nasci dia 13 de junho. Olha, dia de Santo Antônio. E tive a graça de conhecer a Basílica de Santo Antônio, em Pádua. Tive no túmulo, vi as relíquias, e eu conheci um pouco da história dele. Que era, né? Santo Antônio sabia lidar com as coisas, né? Ele prometia umas coisas, não entregava, ele entregava depois, ele era bom de negócio, viu? E ele tinha o dom de estar em 2 lugares ao mesmo tempo, ele não sabia dessa... De locação. Isso, e ele chegou a defender o pai dele num processo e ainda continuar na paróquia ele rezando missa. O cara... Você já pediu esse dom pra ele? Na hora, pôs a mão no túmulo, Santo Antônio, me ajuda. Você rezou pelos solteiros também? Claro, principalmente pelas minhas filhas, né? A Letícia e a Luísa. Falei, Antônio, dá uma força aí, chegar uns carinhos bacana, né? Se você for lá de novo, reza pra gente, tá bom? Laura, eu esqueci. Tá, já entendi. Vamos lá, seu já entendi. Na verdade, eu cito 2. A primeira, na verdade, é por conta da minha comunidade, que é Santa Ângela, né, que era uma jovem muito simples, muito humilde, e que se dedicou, né, na verdade, toda
toda a ordem das Ursulinas vem da Santa Ângela e tal, né? Por conta da entrega dela, ao serviço dela ao Evangelho. E eu cresci ouvindo a história de Santa Ângela. Minha mãe, vixe, contava milhares e milhares de vezes a história de Santa Ângela pra gente. Então não tem como não ser uma santa de devoção. Mas eu me espelho muito em São Paulo, pela história, pelo modo como ele se colocou a serviço de Deus a partir do encontro com Jesus, né? A partir daquele momento que ele cai do cavalo, aquele momento em que ele se percebe um perseguidor de Cristo, quando na verdade ele deveria estar do lado daqueles que estavam lutando pelo Evangelho. Paulo foi um cara que pode ser considerado um apóstolo pela igreja, né? E recebeu a pregação do próprio Cristo, né? Não viveu com Jesus na sua vida, mas ao mesmo tempo ele recebeu a pregação dos céus, né? Então é um cara que eu me espelho muito, porque a gente está aqui hoje com os rastros que a igreja nos deixa, né, de toda essa história maravilhosa, e a gente tem a oportunidade todo dia de deixar para trás, toda vez que a gente persegue com as nossas imperfeições, nosso egoísmo, as obras de Jesus, e acaba por ter todo dia uma nova chance para caminhar com ele. É sensacional, tem tudo a ver com a minha vida. Muito bom. Inclusive, São Paulo é o padroeiro do melhor time de futebol do Brasil. Controvérsia. Ah, não conhece o Guarani. Eu sou apaixonado pela história de São Francisco, assim, né? Eu tive a oportunidade, que nem o Grevão agora, no começo do ano, de ir para Assis, de ver tanto a história de Santa Clara, de ver tudo aquilo que ele fez, que ele construiu. Tá, gente? Qual a música preferida de vocês do Rosa de Saron? Quem quer começar? É hoje. Do meu destino, chagas hão de tocar. Acho que é muito por período, assim, né? Momentos, né? Então, alguns lançamentos de disco, uma música marcou mais, outra menos, mas sempre uma sai na frente. Rara Calma é uma delas, né? Sem Você é uma delas. Lado Acústico 1, que não é nossa, a Te Louvo em Verdade. E hoje, pra mim, é Sobre a Dúvida. Do sobre o mar, me falta o chão, me falta o ar. Bom, pra gente encerrar, eu queria que vocês falassem uma curiosidade do outro, entendeu? Tipo, Eu vou colocar o vídeo lá na plataforma para vocês, quem tiver, né, curiosidade para ver. O outro vídeo sobre os missionários também está lá, é engraçado, tem umas histórias engraçadas. E, assim, o que eu queria deixar para vocês, né, com relação ao mês missionário é isso. Até para fazer um fechamento daquilo que a gente estava falando sobre se manter, assim, se manter motivado, como fazer para se manter motivado, aquelas frases que às vezes a gente repete para a gente, que não são frases legais, né? Você se achar, você se reconhecer, né? Então, qual é o seu dom? Quais são as suas habilidades? O que você faz bem? E você pode, através desse dom, dessas suas habilidades, fazer o bem para o outro, né? Se você cozinha bem, por que não transformar isso esse dom, essa habilidade numa missão de levar comida boa para os outros, porque através da comida você passa o amor, né? Através de uma boa refeição, você reúne pessoas que trocam, que falam de amizade, reúne famílias em volta de uma mesa. Se você toca algum instrumento, se você canta, enfim, seja lá qual for, né, o seu dom, a sua habilidade, que você possa colocar isso a serviço do outro. E claro que a remuneração, o dinheiro, ele seja uma consequência, né, daquilo que você faz, e não a primeira visão, né? Vou fazer a chamada aqui rapidinho. Vocês realmente me desculpem, porque hoje a cabeça tá lentíssima. Tem muito tempo
tempo que eu não tenho uma enxaqueca assim. Ana Priscila tá aqui, o Caio também. Cauã. Aqui. Eduardo. Enzo. Gabriel. Mariana. Natan. Rafael. Renan. Vitor. Júlia. Pedro. Pedro não tá aí, né, gente? Ok. Alguém quer tirar alguma dúvida sobre prova? Quer fazer alguma pergunta? Não. Então, bom feriado para vocês amanhã. E boa prova a partir de sexta-feira. Obrigado. Tchau, tchau. Beijo para vocês. Até mais. Tchau. Tchau, professora.